Rafa Benítez está perto de virar o novo técnico do São Paulo e Luan Pérez, ex-jogador do Santos e da Portuguesa, já se acertou com o Palmeiras? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a essas duas perguntas e fala sobre a crise do Corinthians com mais uma derrota, questionamentos a Cássio e propostas para um zagueiro sair de graça do Timão. Falo também sobre o Flamengo de volta à liderança do Campeonato Brasileiro depois de um longo e tenebroso inverno. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e o contrato de patrocínio master que o Cruzeiro está acertando muito bom. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações, combinado? Bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma dica importante. E a líder do mercado de apostas esportivas está de volta ao canal do Nicola e com enorme prazer que eu anuncio o retorno da Bet365, oferta imensa de esportes e as melhores odds. E sabe quem ganha com isso? Você, os caras prepararam uma promoção super legal, 50% de bônus no valor do seu depósito, a partir de depósitos de R$30, o valor máximo de bônus de R$500. Antes de falar mais sobre esses bônus e como você se cadastra, só queria mostrar promoções bem legais para essa quinta-feira. Tem, por exemplo, vitória do Botafogo contra o Atlético Goianiense pagando R$1,80. Já a vitória da Atalanta contra o Liverpool pagando R$4,75. No jogo de ida, a Atalanta venceu o Liverpool fora de casa. Outro jogo da Liga Europa, Marseille e Benfica, se der empate R$3,50. Não satisfeitos, os caras ainda prepararam a aposta aumentada. E essa segunda opção do Botafogo versus Atlético, com o Tiquinho chutando mais de uma bola e meia, Júnior Santos chutando mais de uma bola e meia, e o Botafogo vencendo paga R$5, tô colocando R$100 nessa para voltar em 500. Bora te explicar como é que você faz para se divertir comigo na Bet365, vou deixar um link na descrição do vídeo e no comentário fixo. Você clica, faz seu cadastro, utiliza o código Nicola para ter direito a 50% de bônus no valor do seu depósito. O depósito mínimo tem de ser de R$30 e o máximo que você pode obter de bônus são R$500. Não vai perder essa chance, né? Vem se divertir comigo na Bet365. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a minha Portuguesa que está vendendo o atacante Paraíso para o Guarani. O atleta vai assinar nessa quinta-feira um contrato até dezembro de 2026 e além de uma grana, a Portuguesa ainda fica com 30% do valor de uma venda futura. Já Ramon Dias mandou mal demais na entrevista coletiva depois da derrota do Vasco pro Red Bull em Bragança. Ele criticou a presença de uma mulher no VAR, a coisa ficou tão feia que ele precisou se retratar e até o Vasco usou as redes sociais para condenar a atitude do seu treinador. Grêmio, Inter e Juventude venceram na mesma rodada do Campeonato Brasileiro, algo que não acontecia no torneio nacional desde 2007, 10ª rodada na oportunidade. Nessa rodada, o Juventude fez 2-0 no Corinthians, o Internacional fez 1-0 no Palmeiras fora de casa e o Grêmio bateu o Atlético Paranaense por 2-0. Já o Corinthians ainda não venceu qualquer time da Série A do Brasileiro na temporada de 2024, são 4 partidas. Empates contra Palmeiras e Atlético Mineiro e derrotas para Juventude e São Paulo. Quero falar também sobre o Galo, que teve uma quarta-feira para ser esquecida, além do empate com sabor de derrota diante do Criciúma na Arena MRV. A lesão séria do Rubens, ele vai passar por exames hoje, mas a impressão que se deu é de que ele sofreu uma lesão grave no joelho. Para completar, preciso te falar sobre a limpa no Botafogo que não termina. Depois de vender o Janderson para o Vitória por R$5 milhões, o Botafogo emprestou o Meia Raí para o CRB, o Newton para o Criciúma, o Igor Gabriel para o Confiança e o Emerson Urso para o Vila Nova. A saideira do giro de notícias, a Copa Paulista pode não dar vaga ao campeão na Copa do Brasil. Isso porque o regulamento diz que pelo menos 4 times da elite do futebol paulista precisam participar da Copa Paulista para que ela dê esse privilégio da vaga na Copa do Brasil. Nesse momento, só Portuguesa e Botafogo de Ribeirão Preto estão inscritos e o prazo para inscrições se encerra nessa quinta-feira. Bora mudar de assunto e falar sobre a semifinal da Champions League. Nessa quarta-feira assistimos às classificações do Real Madrid contra o Manchester City e do Bayern de Munique diante do Arsenal. Os ingleses estão fora das semifinais da Champions. O
Real Madrid mostrou o quanto a camisa pesa, enorme pressão do Manchester City, que criou todas as chances para vencer no tempo normal e na prorrogação. Placar final de 1-1, Rodrigo marcou para o Real Madrid, De Bruyne marcou para o Manchester City, na decisão por pênaltis 4-3 para o Real, que está pela quarta vez consecutiva numa semifinal de Champions. E vai ter pela frente o Bayern de Munique, que venceu o Arsenal em casa por 1-0, gol do Kimmich, 13º confronto de mata-mata entre Real Madrid e Bayern de Munique. E a curiosidade, até aqui é um empate, 6 classificações do Real, 6 classificações do Bayern de Munique, do outro lado da chave o PSG e o Borussia Dortmund. Ou seja, teremos 2 alemães nas semifinais, um francês e um espanhol, e a Liga Inglesa, que é a melhor disparada do futebol mundial, não terá representantes. Só para completar, falei que o Real Madrid chegou nas últimas 4 semifinais, queria contar sobre os outros times com mais presenças na semifinal nesses últimos 4 anos. Manchester City chegou 3 vezes e o PSG chegou 2 vezes. Hora de falar sobre o Flamengo, que está de volta à liderança do Campeonato Brasileiro depois de um longo tempo. O Flamengo venceu o São Paulo por 2-1 nesta quarta-feira no Maracanã, os gols do Luiz Araújo aos 20 e do De La Cruz aos 10 do segundo tempo. O São Paulo ainda descontou com o Ferreira no finalzinho da partida aos 34. Com essa segunda vitória, associada ao triunfo por 2-1 contra o Atlético Goianiense na primeira rodada, o Fla chegou a 6 pontos, assim como o Internacional, mas leva vantagem no saldo de gols. O Fla marcou 4 gols, sofreu 2, o Inter marcou 3 gols, sofreu 1. O Flamengo é o novo líder do Campeonato Brasileiro, algo que não acontecia há mais de 3 anos. A última vez se deu há 115 rodadas no Campeonato Brasileiro de 2020, que foi disputado em 2021 por causa da pandemia. Só para completar sobre o Flamengo, Gerson reapareceu no time após um problema no rim, participou do jogo e foi bastante elogiado pelo técnico Tite, que poupou a Arrascaeta, pouparia também o Luiz Araújo, mas diante de uma lesão do Everton Cebolinha no começo da partida, o Luiz Araújo precisou ir a campo e marcou um bonito gol para garantir a vitória rubro-negra. Quero falar agora sobre detalhes da renovação do contrato do patrocínio Master do Cruzeiro, algo que vai garantir bastante dinheiro. A Itatiaia foi a primeira a trazer informações e eu quero acrescentar detalhes importantes e números que ainda não haviam sido divulgados. Renovação do contrato da Betfair, que é a atual patrocinadora Master, será anunciada em breve. Ela já está palavrada. E a partir de 2025 o Cruzeiro passa a ganhar 43 milhões de reais fixos. O contrato atual prevê um pagamento de 25 milhões de reais por temporada. Além desse acréscimo importante, o Cruzeiro ainda vai ter direito a mais 7 milhões de reais em gatilhos. Se ele conseguir atingir esses bônus, o contrato passa a valer 50 milhões de reais, exatamente o dobro do atual contrato. O Cruzeiro conseguiu esse aumento graças a uma proposta que recebeu nos últimos dias da Estrela Bet, que chegou a bancar ou prometer bancar 35 milhões de reais. Ronaldo entrou na parada, ele é garoto propaganda da Betfair e conseguiu um contrato de 43 milhões de reais fixos que passa a valer a partir do ano que vem e vai transformar o Cruzeiro em dono de um dos 4 maiores contratos de patrocínio. É óbvio que tudo isso é muito cíclico, né? Daqui a pouco pode aparecer alguém ou outro clube ou outros clubes com propostas melhores, mas nesse momento com 43 milhões de reais fixos o Cruzeiro teria o 4º maior patrocínio master do futebol brasileiro. E você o que pensa sobre o tema? Use o espaço para comentário, só vale a lembrança de que o Atlético, rival do Cruzeiro, está ficando bastante para trás quando o assunto é patrocínio master. O vínculo com a Betano, que se encerra em dezembro, garante ao Galo apenas 18 milhões de reais fixos por ano. Com bônus, esse acordo pode chegar no máximo 22 milhões de reais. Quero falar agora sobre o Corinthians, começando com informação exclusiva, o zagueiro Caetano, formado na base do Timão e que tem sido titular em algumas das partidas nessa temporada, não deve permanecer no clube, a menos que o Corinthians melhore consideravelmente a proposta, ele vai embora. E não faltam interessados. Queria contar que o Botafogo e o Grupo City são hoje os principais favoritos a assinar um pré-contrato com o atleta. O vínculo do Caetano com o Corinthians se encerra em 31 de dezembro e ele já pode, a partir de julho, assinar esse pré-contrato para se mudar de graça a partir de 1º de janeiro de 2025. O Corinthians fez 2 propostas, ambas foram recusadas e até queria contar um bastidor. O Rubão chegou a fazer uma oferta que agradou ao staff do jogador, mas pouco tempo depois o Fabinho, que se tornou gerente de futebol do Corinthians, fez uma oferta menor do que aquela que havia sido sugerida pelo Rubão. Diante desse cenário, o Caetano e seus representantes decidiram recuar nas tratativas com o Corinthians e hoje estou para te dizer que essa renovação dificilmente vai acontecer, a menos que o Corinthians mude consideravelmente seus valores. Atleta de boa imposição, de muita qualidade e que tem caminho, tanto no Brasil quanto no exterior. Só para completar sobre o Corinthians,
Timão perdeu por 2-0 para o Juventude em Caxias do Sul na noite dessa quarta-feira. O Corinthians até começou jogando bem, criou oportunidades, aos poucos foi perdendo capacidade física e com duas falhas do Cássio acabou voltando para São Paulo com uma derrota bem triste. O Cássio falhou ao não chegar na bola no chute de longe do Jean Carlos e falhou no segundo gol quando erra na saída de bola. O Jean Carlos rola para o meio e o Lucas Barbosa faz o 2-0. Resultado que mantém o Corinthians com apenas 1 ponto em 6 possíveis e aumenta a pressão em cima do trabalho de Antônio Oliveira. Só para contextualizar, muitos torcedores do Corinthians nas redes sociais pedindo a saída do Cássio do time titular. Quero falar agora sobre o Palmeiras para trazer informações sobre o futuro de Luan Pérez. Conversei com o zagueiro revelado na Lusa, com passagens por Santos, Olympique de Marselha e que atualmente defende o Fenerbahçe. Por que eu vou falar do Luan Pérez? Porque a Itatiaia contou nessa quarta-feira que o Luan Pérez tem conversas avançadas para se tornar reforço alviverde a partir de julho. Ele tem contrato com o Fenerbahçe até a metade do ano de 2025, está terminando um processo de recuperação física depois de cirurgia no joelho. A informação da Itatiaia, ela não especifica se o jogador vem por empréstimo em definitivo, mas assegura que o Luan Pérez está perto de se tornar o zagueiro canhoto que o Abel Ferreira pede há bastante tempo. Atleta de 29 anos de idade, enorme categoria, foi um dos caras que encantaram o Jorge Sampaoli enquanto técnico no futebol brasileiro, a ponto de o Sampaoli tê-lo treinado no Santos e levado ele pro Olympique de Marselha. Conversei com o Luan Pérez na manhã dessa quinta-feira para perguntar a respeito do futuro dele. Primeiro ele me contou que está praticamente recuperado da cirurgia. Ele já tem feito atividades no campo, mas separado do restante dos atletas. A partir de 1º de maio, ele volta a treinar com o grupo. A má notícia para ele é que 15 dias depois o time entra em férias. Então o Luan Pérez não vai ter capacidade, possibilidade de jogar na atual temporada. Sobre a chance de jogar no Palmeiras, eu perguntei, e aí, você tá vindo? A resposta foi, abre aspas, se estiver acontecendo alguma negociação, não estou sabendo, fecha aspas. Ainda perguntei, mas não tá sabendo mesmo? Não, Nicola, não tô sabendo de nada. O teu empresário não comentou nada. O Luan até acredita que se o negócio estivesse tão perto de ser fechado, o Luan já teria sido avisado. Mandei mensagem para o empresário dele, assim que tiver uma resposta, também conto para vocês. Só para completar sobre o Palmeiras, o Verdão perdeu em casa para o Internacional na noite dessa quarta-feira, jogo disputado na Arena Barueri, o único gol da partida marcado por Wesley, ex-jogador do Palmeiras. E olha que o Inter ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti. O Wesley sofreu o pênalti, o Rafael Borré bateu por cima do gol, não foi uma boa apresentação ao Vivente. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo e a chance de Rafa Benítez, um dos técnicos mais reconhecidos do futebol no mundo, se tornar o novo comandante do São Paulo. A informação foi trazida na noite dessa quarta-feira pelo Gabriel Sá. Ele assegura que o São Paulo está perto de fechar com o Rafa Benítez em operação que vem sendo conduzida por Juliano Bertolucci, o maior empresário do futebol brasileiro, aquele que processa o São Paulo pedindo mais de 50 milhões de reais. Também, segundo o Gabriel Sá, as negociações entre São Paulo, Bertolucci e Rafa Benítez começaram no domingo e existe a expectativa de que uma reunião nessa quinta-feira cele o acordo. O problema é que o São Paulo nega de forma veemente as tratativas avançadas com o Rafa Benítez. Nicola, será que eles não negam por conta do Carpini, que ainda é o técnico, não foi demitido? Pode ser, mas a impressão que eu tenho, na forma como os dirigentes do São Paulo negaram, é que não há negociação nesse momento com o Rafa Benítez. Só para contextualizar, também conversei com uma pessoa que trabalha no escritório do Bertolucci, ela admitiu que pelo menos as tratativas existiram, não soube precisar se o acordo entre São Paulo e Rafa Benítez vai acontecer. Só para lembrar, em relação ao Rafa Benítez, técnico que não está no mercado desde março, ele acabou sendo demitido do Celta, por lá foram 33 partidas e 9 vitórias. Já passou por Everton, futebol chinês, Newcastle, Real Madrid, Napoli e Liverpool. Sim, era ele o técnico do Liverpool na final do Mundial de Clubes que o São Paulo venceu pela última vez em 2005. Sobre o Carpini, depois da derrota por 2-1 para o Flamengo, São Paulo tem 2 jogos e 2 derrotas no Campeonato Brasileiro, o Carpini disse o seguinte, abre aspas, se a diretoria vem ou não conversando com outros nomes, não sei. Quero acreditar que não, porque sempre tivemos uma relação de muito respeito. Então, vejo como especulação. Não teria problema nenhum a diretoria me comunicar e pôr um ponto final, mesmo porque o clube tem auxiliar da casa que poderia tomar as providências, fecha aspas. Pois é, Carpini, infelizmente, porque não é um modus operandi bacana, o São Paulo está negociando com outros técnicos enquanto você comanda o clube. Seria muito mais honesto, muito mais limpo.
muito mais legal se o São Paulo demitisse você e fosse buscar outro técnico e deixasse, por exemplo, o Milton Cruz no comando de forma interina. E você, o que pensa sobre Rafa Benítez? Qual técnico que você gostaria de ver treinando no São Paulo? Use espaço para comentários, esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos à tarde. Abraço, tchau!